Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos, amém? Vamos estar dando início, ao nosso devocional nesta manhã, em nome de Jesus. Hoje são 1º de setembro de 2025. Glória a Deus, somos gratos a Deus por mais uma manhã, por mais um dia que Ele nos proporciona de poder estar na presença dEle. Vamos estar lendo a palavra do Senhor lá no Salmos 91, para a glória do Senhor Jesus. Salmos 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás ao pé do filho do leão e à serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Convidar aqui a missionária Jerusa, que estará adorando ao Senhor nesta manhã, amém? Pai do Senhor, meus amados, bom dia, vamos adorar a Deus. Quem souber, louve comigo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorifique aquele que é dono de todas as coisas nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Para pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, rei. Despiu-se da glória do corpo mortal, para me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Oh, aleluia! Adore essa manhã, glória a Deus, aleluia! Absoluto, exaltado, Ele é o Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus. Aleluia! Não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai
o dono da vida e da morte. Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Oh, aleluia! Adore Ele nesta manhã. Exalte o Cordeiro de Deus. Digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é. Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Oh, adorai, 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 adorai. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. E somente a Ele nós devemos adoração, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada, missionária, que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor, né? Com a nossa oração nesta manhã, apresentando o ministrante da palavra, que estará trazendo maná fresco, vindo do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um mês, ó Deus, que se inicia, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, te apresentamos este 1º de setembro, Senhor, diante de ti, pedindo ao Senhor, Jesus, que venha consagrar este dia, Pai, este devocional e tudo quanto nós viermos fazer, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, queremos apresentar o teu filho, Senhor, qual estará ministrando a tua palavra. Toma, Senhor, o teu filho, Senhor, diante de ti, ó Pai, já crendo, Senhor, que o Senhor já ministrou, o Senhor palestrou com ele. Seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, Senhor, e seu ministério. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça aos plantas dos pés. Toca na saúde, ó Deus, no nome de Jesus. Trazendo, Senhor, aquilo ao qual ele precisa sobre ele, neste dia, no nome de Jesus. Supra, sim, as suas necessidades. Apresento o presbítero Valci, Senhor, diante de ti, Pai. Assim, Senhor, já te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Presbítero, é contigo, 20 minutos aí para entregar tudo que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém? Amém. Bom dia a todos, a paz de Jesus Cristo. Hoje a palavra ela vai se encontrar no livro de Filipenses 3. Vamos ler 2 versículos apenas. Filipenses 3, versos 13 e 14, que vai dizer assim a palavra de Deus. Claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. 14, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa palavra, alguns dias, tem tocado no meu coração, né? Ela vai falar sobre coisas passadas, que muitas das vezes nós ficamos presos, né, ao passado. Nós esquecemos de viver o hoje e ficamos presos naquilo que aconteceu atrás. Aí eu tenho observado que muitos têm ficado dentro da igreja, parece que estão livres, né? Por fora, mas por dentro, elas continuam o quê? Presas aos seus passados. Se lamentando, preso aos seus passados, de repente, por não ter dado certo alguma coisa que ela fez, ou não conquistou, ou até mesmo pelo aquilo que ela conquistou, mas ela fica presa ali naquele passado. Aí a sua mente acaba ficando o quê? Confusa. Aí a sua mente, né, o seu coração acaba ficando pesado,
né? Então, ela acaba não conseguindo enxergar o que Deus tem. Então, quando nós ficamos presos ao passado, né, nós vamos lembrar os nossos erros, vamos lembrar que pessoas nos magoaram, vamos lembrar nos nossos fracassos, né? Porque a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Nossos erros, quem nos machucou, quem nos magoou, né? Então, isso eu acabo não conseguindo avançar na minha vida do dia a dia. Isso eu não consigo avançar na minha vida dentro da igreja, né? Porque eu não consigo olhar o que Deus tem para mim, né? Então, eu colocando sempre culpa por eu não ter conquistado, ou já conquistei, por que eu não conquisto isso agora, né? Então, isso vai fazer com que eu o quê? Não viva uma experiência verdadeira com Deus. Isso vai me impedir de seguir em frente, de ver as novas coisas que Deus tem para mim e para vocês. Né? O passado, às vezes, ele nos trava, nos paralisa. E ficamos parados ali, né? E isso é muito ruim, porque eu não vou ver nada de bom nas coisas. Então, quando eu fico preso nesse passado, eu não vejo nada de bom que Deus tem para oferecer e nada de bom que Deus tem para fazer. E nada de bom que está acontecendo à minha volta. Porque eu estou preso lá atrás, né? Carregando uma culpa. E Deus, ele não quer isso. Ele quer o quê? Que nós vivamos um dia de cada vez. Ele quer que eu viva hoje e esqueça o amanhã. Ele quer que eu prossiga em frente, né? E o que ficou para trás, né, não vai voltar. O ontem não volta. Como se eu estivesse dirigindo um carro, para mim não bater, eu tenho que olhar para frente. Não só ficar olhando no retrovisor o que está passando. Não, sempre olhando para frente, para o alvo, para a salvação. Para um dia estar lá na glória. Então eu tenho que fazer isso. Não posso deixar que esse passado me impeça. Porque se eu deixar, eu não vou ver uma luz lá no final do túnel. Eu estou preso ali atrás. E Deus, né, ele nos convida a esquecer o que se foi. Se nós formos lá em Isaías 43, 18, vai dizer: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não, continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vamos lá, 19. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto e farei coisas que farei com que estradas possam ter terras secas. Né? Então as pessoas saíram do Egito, o povo saiu do Egito, continuou olhando para trás. Não olhou para frente que Deus tinha maravilhas para eles. Eles olharam a dificuldade que tinha o quê? O rio ali. Nós olhamos a dificuldade. Não olhamos o que Deus tem, né? E esquecer o passado não significa que não deveríamos lembrar o que Deus fez no passado. Não, Deus não está pedindo para você esquecer o que ele fez. Você tem que lembrar o que ele fez lá. Mas ele vai fazer coisas maravilhosas. Cada situação, Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer. Ele fez coisas maravilhosas lá atrás. Para aqui para frente é diferente. E para continuar, se nós formos lá no verso, Isaías 46, 9, vai dizer: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus. Então, tudo que Deus fez lá atrás, nós temos que reconhecer que só Ele pode fazer, não o homem. Não eu, não você, não o homem. Eu tenho que reconhecer, né? Eles não deveriam era pensar que o povo só tinha história e que não teria um futuro. Não podemos pensar que só temos histórias. Nós temos futuro. Eu só tenho histórias de dor, de mágoa, de frustração. Não, eu tenho um futuro. Isso tem que ficar para trás, eu tenho que continuar a minha caminhada com Deus para frente. Eu não posso esquecer isso. Então, Deus ali em Isaías 43, como aqui em Filipenses 3,
né, ele está o quê? Nos incentivando a olhar para o futuro. Incentivando a nós olharmos para o futuro com os olhos espirituais. Não olhar com os olhos humanos. Porque se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos ver só coisas que não devemos. Nós vamos ficar frustrados, magoados de novo. Não vamos ter perspectiva, porque o mundo hoje em dia, se nós olharmos, não tem nada de bom. Então, nós vamos ficar olhando só isso. E Deus está nos trazendo hoje a oportunidade de quê? De bênçãos, oportunidade de experiências que nem eu nem você vamos imaginar ter. Mas para que eu tenha essas oportunidades de bênçãos, de experiências com Deus, eu tenho que esquecer o meu passado. Eu preciso deixar de lado essas coisas que me impedem a avançar para que eu possa seguir em diante. Né? Então, eu tenho que pedir a Deus para trazer à memória daquilo que me deixa feliz, daquilo que Ele fez para mim. Então, eu tenho que pedir a Deus, traga à minha memória aquilo que o Senhor fez. E isso vai me servir de experiência. Se eu conquistei lá atrás, eu tenho certeza que eu posso conquistar daqui para frente. Vai demorar? Vai ser do jeito dele? Vai. Porque às vezes nós, como eu falei, pensamos só em coisas negativas, ficamos presos a uma corrente lá no passado, pensamos que aquela pessoa que me magoou, pensando aquilo que não deu certo, pensando como eu poderia fazer diferente, eu não avanço. Mas também tem aquilo que quando eu penso, poxa, lá atrás, quando eu era do mundo, eu conquistei muita coisa, por que eu não estou conquistando agora que eu estou na igreja? Eu vou ficar só preso lá atrás. Aí eu não vou ver as bênçãos de Deus na minha vida. Se nós olharmos, vamos ver as bênçãos de Deus. Só o fato de estarmos vivos, respirando, vendo essa natureza, essas são as bênçãos. Tem um lar, tem experiência com Deus, está podendo louvar, glorificar. Então eu não vou ver isso. Por quê? Porque eu conquistei lá atrás e eu não estou conseguindo conquistar isso. Mas vamos parar para analisar quantas conquistas nós já fizemos. Daqui para frente, já fizemos. E nem percebemos. Né? Quantas conquistas tivemos e nem percebemos. Por quê? Porque estamos presos ao passado. Né? Queremos grandes coisas, mas Deus faz as pequenas coisas para nós. Conquistamos, lá atrás conquistamos grandes coisas, mas aqui, uma conquista, achamos que é pouco. Aquela conquista pequenininha, achamos que é pouco. Então, eu não consigo crescer no meu ministério. Aí eu fico indagando a Deus, por que eu não cresço na minha vida espiritual? Por que eu não cresço no meu ministério? Por que o Senhor dá as coisas erradas? Porque eu estou preso lá atrás ainda. Aquilo ficou para trás, aquilo não vem mais. Eu não posso recuperar o que ficou para trás. Eu tenho que seguir adiante. Eu tenho que deixar o passado para trás. Como eu falei, deixar o passado para trás não ignora a lição que eu tive lá atrás. Essa lição que eu tive lá atrás é um aprendizado daqui para frente. São erros, são os acertos, são aprendizados. Vou aprender com meus erros para acertar. Vou aprender com meus acertos para melhorar. Então, não posso ignorar. Mas é uma experiência que nós vamos levar para frente. Então, Deus tem falado muito comigo isso, né? Então, eu tenho que soltar o passado. Perdoe aquela pessoa que você tem que perdoar. Perdoa primeiramente a si mesmo. Depois perdoa aquela pessoa que você tem que perdoar. E siga em frente. O que ela fez para você é experiência para ela não tornar a fazer. E quando você libera o perdão para você e para aquela pessoa, você vai ver que a vida vai fluir. Você vai ver que você vai andar. Quando você libera o perdão, né, para aquela pessoa e para você mesmo, né, você vai ver que Deus ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai transformar a tua história em um testemunho poderoso. As pessoas vão ver, né,
a graça de Deus na tua vida. Não é por quê? Porque você perdoou as pessoas. Eu tive experiência própria com meu ex-chefe. Ele sempre, quando precisou, estava lá fazendo as coisas para ele. O dia que eu precisei, ele se negou a fazer. Ainda falou mal ainda. Mas assim mesmo, eu perdoei ele, continuei trabalhando da mesma forma que eu trabalhava antes. Aí as pessoas vinham, Valci, você é bobo. Como que você faz as coisas para ele? Tudo aquilo que ele fez, ele tem falado de você. Eu falei, gente, eu não fico preso no passado, não. Eu penso daqui para frente. Peço a Deus que tenha piedade dele, misericórdia dele, e eu continuo seguindo a minha vida. Ele não fez lá atrás? Tem perigo, não. Tem outras pessoas que podem fazer para mim depois. E eu tenho certeza que Deus vai estar no barco. Então, deixe ele para trás. Então, todos nós vamos ter histórias de mágoas, boas, ruins, né? Vamos ter, algumas vezes, carregamos um passado pesado. E isso vai me impedir de trabalhar. Isso vai me impedir de seguir o meu alvo. Quando Paulo fala aqui, né? Corro direto para a linha de chegada, que é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então, se eu ficar preso ao passado, eu não vou chegar na linha de chegada, porque eu não vou ver perspectiva. Aí eu vou parar no meio do caminho. Né? Por quê? Por culpa minha mesmo. Não é culpa dos outros, é culpa minha. Culpa minha. Então, Deus, ele falou muito comigo sobre isso. Deixar o passado para trás. Eu tenho coisas novas para fazer daqui para frente. E eu tenho que ter essa ideia, né? Na vida. Né? Porque nos dias atuais, né, o passado é como uma corrente. Ela vai ficar presa no meu pé e lá atrás. Eu tento seguir, eu paro. Como se a gente estivesse preso, prendendo um cachorro na corrente. Ele não sai daquele pedaço ali dele. E o que vai acontecer conosco? Não vamos sair desse pedaço. Aí eu não consigo atingir o meu alvo. Eu não vou ter paz, não vou ter tranquilidade, eu não vou estar com alegria, não vou estar conseguindo louvar, não vou estar conseguindo ler a palavra, orar, jejuar, porque eu vou ficar remoendo lá atrás. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando o quê? Que a nossa vida cristã é uma corrida. Mas a corrida é para a frente. Não ficar parado e não voltar. Correr para frente. Quando ele fala aqui, né? Corro direto para a linha de chegada. Então temos que correr. Porque o perigo de viver no passado, né? É o que acontece. Nós vamos ver lá em Romanos 8:1. Agora, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, né? Quando eu fico preso no passado, eu fico paralisado, eu não perdoo. E Romano diz aqui que agora, por nenhuma condenação há. Eu mesmo fico me condenando. E aqui em Romano diz que não há nenhuma condenação. Então eu tenho que esquecer. Eu tenho que conseguir. E isso, né? Eu vou ficar preso nas minhas mágoas, né? Vou carregar ressentimentos que vai me impedir que eu seja curado, o coração curado espiritualmente. Isso vai me impedir o meu crescimento espiritual, vai me impedir o meu crescimento ministerial, vai impedir o meu crescimento na vida, porque eu fiquei preso. Eu estou me condenando. Achamos que as pessoas estão nos condenando e quando nós vamos olhar, fazer uma autoanálise, o quê? Nós mesmos estamos nos condenando. E lá em Efésios 4, 31 e 32, vai dizer, devemos deixar toda a amargura e perdoar uns aos outros. Então, o sucesso de ontem não vai me garantir a vitória de hoje. O que me fizeram ontem, eu tenho que perdoar. A palavra de Deus diz, perdoai 7 vezes. Não só 7, mas 70 vezes.
É difícil? É. Então eu tenho que perdoar. Isso, quando eu perdoo, eu começo a conquistar. E se nós olharmos lá em Êxodo 16, 19 e 20, que o maná de ontem não serve para hoje. Deus deixou bem claro. Mandou o maná dos céus, mas eles tinham que comer naquele dia, porque ela não serviria para amanhã. Então, o que Deus nos deu ontem não vai servir para hoje, nem para amanhã. Cada dia ele vai me dando uma coisa nova. Como cada dia ele mandava maná para o povo. Cada dia ele vai dar uma coisa nova para mim e para você. Nós vamos viver o quê? Em novidade de vida todos os dias. É isso que Deus quer. Então, a vida do cristão é o quê? Uma caminhada para o alvo, que é Cristo. E eu tenho que fazer essa vontade dele. Deus, ele sempre tem algo novo para mim e para você. Lá em Isaías 43, como já li, 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço novo. Isaías deixou bem claro, está bem claro, estou repetindo de novo, porque Deus colocou isso de novo no meu coração. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisas novas. Deus faz coisas novas todos os dias. Viver olhando para trás vai atrapalhar a minha visão do que Deus tem para mim, para o meu futuro, para o nosso futuro, né? Nós temos exemplo, a mulher de Ló, lá em Gênesis 19, 26, olhou para trás e ficou paralisada. É o que acontece quando nós olhamos para trás, ficamos paralisados. Não vamos andar, não vamos prosseguir, não vamos continuar e vamos perder as bênçãos de Deus. Receba, então, meus irmãos, o perdão de Cristo. Entregue os seus erros na mão dele. Ele mais o fará. Libere perdão para você mesmo e para os outros. Libere perdão. Quando você libera o perdão, você fica mais alegre. Vamos dizer, vai se sentir mais leve. Você não fica preso a uma corrente. Lá em Hebreus 12, 1, 2, vai dizer, olhe para o Cristo, o autor e consumador da fé. Então, para mim encerrar, esqueça o passado. Deixe o passado para trás. O passado para você vai servir como experiência. Você vai tirar a experiência daquilo que foi ruim e daquilo que foi bom. Então, estamos começando um novo mês. Novas oportunidades estão para vir para nós. O que deu errado no mês de agosto, desde para trás, vai servir de experiência para vivermos uma vida nova, um futuro novo. Para concluir, não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer hoje. O passado deve ser lição, né? Não prisão. Assim como Paulo, devemos esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Então, vamos esquecer o passado, vamos prosseguir daqui para frente para o alvo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor, né? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus maravilhoso. Quero convidar aqui a missionária Patrícia, né, que estará fazendo a oração final em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando. Palavra gloriosa, né? Que nos foi ministrada nesta manhã. Vamos estar orando, né? Pelo mês de setembro, pela presente de Deus, pelas revendedoras. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, assim como o pastor falou, Senhor, que nós precisamos esquecer, Senhor, o que de fato ficou para trás, né? Porque se nós queremos avançar, se nós queremos prosseguir, se nós queremos conquistar, Senhor, novas bênçãos, vitórias, nós precisamos deixar o que ficou para trás, né? O que ficou para trás. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, Pai, esse mês de setembro,
Hoje é o primeiro dia do mês de setembro. Pai, eu quero declarar, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, o mês do sobejar do Senhor. Pai, eu creio, Senhor amado, que será um mês, Senhor amado, qual nós iremos viver o teu extraordinário, porque é isso que o Senhor tem para a tua igreja. Senhor, mas é necessário, Pai, que a gente deixe para trás, Senhor, que a gente deixe para trás o mês de agosto. O mês de agosto já foi, já passou, que o mês de agosto sirva de experiência para que no mês de setembro a gente não venha cometer os mesmos erros, ter as mesmas atitudes, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor amado, sobre o mês de setembro, Pai, o mês do teu favor, um favor extraordinário. Senhor, que o Senhor continue colocando a tua boa mão de poder, Senhor, sobre os nossos negócios, Senhor, sobre os nossos clientes. Senhor, dê condições financeiras também aos nossos clientes, Senhor, de estarem conquistando, de estarem comprando. Senhor, eu venho declarar sobre essa manhã, sobre o mês de setembro, Pai, que o Senhor venha soprar, Senhor, a nossa empresa, Pai, a presente de Deus, Senhor, aos ouvidos, Senhor amado, de pessoas que nunca ouviram falar da presente de Deus. Senhor, sopra, Senhor amado, aos ouvidos, sopra, Senhor amado, aos quatro cantos desse mundo, Pai. Esta empresa, Senhor, o qual o Senhor levantou para o cumprimento de um propósito, para o cumprimento de um chamado, Pai. Um propósito específico, Senhor. Pai amado, visita, Senhor amado, os presidentes, os diretores da presente de Deus, todos que fazem parte, Senhor amado, desta empresa. Senhor, todos que trabalham nesta empresa, Senhor amado, sobre todos os revendedores também. Senhor amado, eu profetizo, Pai, sobre todos os revendedores, Senhor amado, um mês, Senhor, extraordinário. Pai, nesta manhã, enquanto eu orava, Pai, o Senhor me mostrava muito especificamente sobre a vida financeira, quando o Senhor enviou a Elias, Senhor amado. Pai, o Senhor enviou carne a Elias no bico de um corvo. Senhor, o Senhor enviou de uma forma, Senhor, sobrenatural, porque um corvo jamais poderia carregar no seu bico um pedaço de carne. Seria automático ele comer, Senhor, porque faz parte da natureza de um corvo, Senhor. Pai, e ali o Senhor mostrou a Elias que o Senhor tudo pode, que nada é impossível do Senhor fazer ou realizar. Pai, nesta manhã, assim como o Senhor me deu essa direção, Pai, sobre as minhas vendas, Senhor, Pai, eu também declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, sobre a presente de Deus, sobre todos os revendedores, Senhor, que o Senhor vai fazer o extraordinário, aquilo que é impossível, Senhor amado, dos revendedores, Senhor, acharem de alcançarem a meta. Senhor, o Senhor vai fazer o sobrenatural chegar na vida de cada um revendedor, Senhor, porque aquilo que é impossível do homem, para o homem, não é impossível do Senhor fazer, realizar, do Senhor fazer. Pai, o Senhor vai trazer provisão sobrenatural nesse mês de setembro. Senhor, haverá, Senhor amado, um regozijo. Pai, aqueles que estão semeando, Pai, que continuem semeando com lágrima, Senhor, voltarão com seus feixes, com seus cestos cheios, Senhor amado, com os cestos cheios de peixe, Senhor. E ali, Senhor amado, haverá alegria, haverá regozijo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor amado, sobre toda a semente, Pai, que a presente de Deus tem semeado, ofertado, dizimado. Queridos, se você quer ter uma vida financeira do sobejar do Senhor, se você quer viver o extraordinário nas suas vendas, na sua vida financeira, é necessário o cumprimento de uma ordenança. Existe uma instrução da parte do Senhor: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Queridos, se vocês querem viver
algo extraordinário na sua vida financeira, de viver o sobejar do Senhor, existe uma instrução, existe um mandamento. É necessário obedecer às instruções do Senhor. Devolva ao Senhor aquilo que é dele. Devolva ao Senhor parte dos seus recebíveis ao Senhor. Devolva ao Senhor a 10ª parte que é da casa do Senhor. É uma ordenança. E nas ofertas também, façam um voto com o Senhor das suas ofertas. Oferte algo em amor ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, amados, e vocês irão viver o extraordinário do Senhor. Nada irá faltar, nada será quebrado, nada lhes faltará. Obedeça, siga as instruções do Senhor. Se você não está ofertando nada, o que é que você espera receber da parte do Senhor? Não tem enganação nisso, sabe? Eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, e a pessoa fica orando, clamando, batendo na porta. Queridos, se você oferta nada, é nada que você vai receber da parte do Senhor. Existe uma instrução. O Senhor não revoga os ensinamentos dele. Na vida financeira, se você quer crescer, se você quer ver o extraordinário do Senhor, obedeça, siga as instruções que o próprio Deus colocou, instituiu. Queridos, devolva, não retenha a sua semente. Semente não foi feita para comer, semente foi feita para semear. Semente foi feita para colocar numa boa terra. Numa boa terra, não coma a semente, não fique retendo a sua semente. Você precisa liberar a sua semente, você precisa crer, você precisa crer. A fé a gente precisa continuar tendo fé. Fé é crer naquilo que você não está vendo, naquilo que você ainda não recebeu, mas você crê no seu espírito que assim se fará, porque, queridos, sementes liberam acesso, sementes liberam o favor do Senhor. Façam um voto com o Senhor. Se você está com a sua semente presa, retida, libere hoje, libere a sua semente hoje, libere o que pertence ao Senhor, faça um voto com o Senhor da sua oferta. Não é sobre oferta, não é sobre quantidade, mas oferta é sobre o seu coração voltado ao coração do Rei, é o seu coração voltado para obedecer às instruções. Oferta faz com que os céus se movam de uma forma extraordinária sobre a sua colheita. Dízimo é obediência. Dízimo faz com que o próprio Senhor, ele venha repreender o devorador das suas vinhas, dos seus recursos financeiros, mas a oferta faz o extraordinário chegar. A oferta faz o sobrenatural acontecer. E sementes, mais uma vez, as suas sementes liberam acesso, as suas sementes liberam vendas extraordinárias, novos clientes te procurando, o seu nome sendo soprado, a sua empresa sendo soprada. Aleluia! Porque, queridos, declare a palavra tem poder de transformar todas as coisas. Palavra declarada, ela é uma arma de ataque. Palavra falada, ela é uma arma de guerra. Quer viver o sobrenatural nas suas vendas? Declare a palavra, obedeça aos mandamentos do Senhor, aleluia. Pai, eu declaro, Pai, eu profetizo, Senhor, eu chancelo